Após a Revolução Constitucionalista de 1932, Vargas teme o fim da sua popularidade e então chama uma constituinte que iria escrever a Constituição de 1934, a terceira do Brasil. Teria início então o período constitucional de Getúlio Vargas, que iria de 1934 a 1937. O que foi o período constitucional de Vargas, né? Então, primeiramente, né, tu tem que saber o que foi a Constituição de 1934, o que está escrito na lei, na Carta Magna do Brasil, né? É a terceira Constituição do Brasil, relembrando, nós tivemos a primeira Constituição lá na época do Dom Pedro I, a segunda com o início da República Brasileira, né, Deodoro da Fonseca, e agora a terceira Constituição de 1934 com Getúlio Vargas, beleza? Quais são os principais pontos dessa Constituição? Tem várias, né? Mas aqui eu trouxe os principais para a gente estudar, né? Primeiramente, acaba o voto de cabresto. A gente tem o voto secreto, o voto é obrigatório, não tem como você decidir não ir votar, tá? E o voto é direto, né? Ou seja, a gente vai ter o povo votando de fato, né, nos seus representantes e não votando no intermediário que votaria no representante, beleza? A gente tem o voto feminino, olha a grande conquista aí, finalmente, né? Demorou muito e finalmente a gente tem o voto feminino no Brasil. Os analfabetos não podem votar, tá? É um downgrade aí que a gente vai ter, né? Não tem essa conquista ainda, tá? A gente vai ter a justiça eleitoral sendo efetivada, né, para controlar as fraudes, né, controlar o roubo, né, nas urnas, beleza? E ela vai funcionar bem, né, e ela tá em vigor até hoje no Brasil, tá? A gente tem a confirmação das leis trabalhistas, né, finalmente, maravilha, né, que depois a gente vai conhecer como CLT, a consolidação das leis trabalhistas, tranquilo? A gente vai ter a instituição do voto classista, que é uma grande conquista, tá, gente? O que é o voto classista? É um direito do voto, né, para eleger, né, representantes do povão, da galera que não atende principalmente os interesses da burguesia, né, os interesses da elite brasileira. Então, aí trazendo uma maior representatividade para esse setor da população, tá? O mandato presidencial é de 4 anos, tá? O primeiro presidente vai ser eleito pelo parlamento, um voto indireto, né? E ele vai ser, quem vai se eleger é Getúlio Vargas, tá? Que vai concorrer contra Antônio Carlos de Minas Gerais, se eu não me engano, tá? As próximas eleições seriam só em 1938, Vargas, né, governaria de 34 a 38. Mas a gente vai ver que não vai ser bem assim, né? O que vai acontecer, né? Aqui algumas fotos, né? A foto do Vargas com a Constituinte, tá? E depois também uma propaganda do Vargas aqui, né? Falando como ele preza pelas crianças, né? Então, o Vargas sempre tentando fazer campanha de si mesmo para ganhar popularidade, tá? Com a sociedade. O que mais vai acontecer? Nesse período a gente vai ter uma intervenção estatal, né, na economia cada vez maior, né? O Vargas vai nacionalizar, ou seja, estatizar algumas empresas, tá? Ele vai, então, estatizar a exploração de minérios de petróleo, beleza? E isso vai trazer aí um maior desenvolvimento industrial para o Brasil, tá? A gente vai ter a formação de duas correntes políticas antagônicas nesse período, que vai ser o principal tema, né, do período constitucionalista do Vargas. A gente vai ter a formação da Ação Integralista Brasileira, AIB, e a Ação Nacional Libertadora, a ANL, tá? O que vai acontecer, né, com a formação desses dois movimentos, um de extrema-direita, um de centro-esquerda, passando pela esquerda, passando pela extrema-esquerda, né? Então aqui bem centralizado, somos a extrema-direita, e aqui mais fluido, né? Desde o centro-esquerda até a extrema-esquerda, né? Um grupo bem heterogêneo. A Ação Integralista Brasileira mais a Ação Nacional Libertadora vão formar uma grande polarização no Brasil, né? Então, ou você é de um lado ou você é de outro, porque não tem como fugir, né? Então a gente vai ter aí no Brasil uma instabilidade política causada por essa polarização, tá? E o Vargas no meio disso tudo, beleza? O Vargas, ora, prezava pelos interesses, né, da sociedade, pelos interesses operários, pela legislação trabalhista, ora prezava aí por uma ação mais totalitária, né? Nomeando interventores, governando ditatorialmente por decreto. Então a gente tem o Vargas, né, sendo uma figura um pouco emblemática, né, um pouco no meio disso tudo. Beleza? A Ação Integralista Brasileira, como eu falei para vocês, é a extrema-direita tupiniquim, né? É a extrema-direita do Brasil, beleza?
É o que a gente conhece como fascismo tupiniquim. Olha só o símbolo. O símbolo é o sigma, né? O sigma grego, que seria então essa soma, né? Você tem que se somar a esse movimento para fazer o Brasil evoluir, digamos assim, né? O líder era o Plínio Salgado, esse carinha do bigodão que vocês estão vendo aí, tá? Olha só os símbolos, né, do sigma aqui, da AIB na jaqueta verde dele, tá? E eles queriam o tupi como a língua oficial. É um nacionalismo brasileiro muito, mas muito forte, né? O ultranacionalismo brasileiro, tá? Eles achavam que a democracia era um sistema fraco, né? Um sistema que não se sustentava, e por isso eles queriam uma ditadura totalitária nos moldes fascistas de Mussolini, nos moldes nazistas de Hitler. Tá? Eles condenavam o capitalismo financeiro internacional por ele estar ligado aos judeus, lembrando que essa galera tem uma grande influência nazista, tá? Então eles têm um pouco de aversão aos judeus, e por isso eles criticam o capitalismo financeiro internacional, porque os judeus sempre tiveram bem atrelados, né, a essa situação, mas ao mesmo tempo eles defendem a propriedade privada. Então um pouco aí de inconsistência no seu discurso, tá? A gente vai ter totalitarismo sendo a principal propagação deles, né? O unipartidarismo, devemos ter um partido só para evitar, né, as dissidências, porque a gente precisa ter um Estado centralizado forte, né, que controle toda a sociedade, tá? E a gente vai ter, né, esse Estado centralizado dominando política, economia, dominando até a cultura, tá? Fazendo censura e tudo que vem junto com uma ditadura de extrema-direita, tá? A gente vai ter o lema deles: Deus, pátria e família. Olha só, né? Olha a coincidência, né? Como a história se repete. Deus, pátria e família era o lema da AIB. Olha, não tô dizendo nada. Não falei nada. O que vai acontecer? A gente vai ter, né, essa galera saindo por aí nas ruas dizendo Anauê, um pro outro. Anauê, era a saudação deles. Anauê, né? E eles saíam com vestidos de camisa verde-oliva, assim como o Plínio Salgado tá vestindo, bem inspirado aí nos camisas negras do fascismo italiano. Beleza? Quem que vai formar esse movimento integralista, né? Quem que são os integralistas brasileiros? Principalmente, né, um setor do exército muito pautado naquele positivismo do século XIX, né, do Augusto Comte, né, que quer essa centralização. A galera que tem essa influência fascista e nazista, né, principalmente descendentes de ítalos germânicos, tá? Alguns empresários que estavam com medo, né, da ascensão social, da ascensão dos valores socialistas, né, que estavam com medo da sociedade ganhar muita força. A classe média alta, né, que se identificava com essas pautas totalitárias, anti-minorias, né, de censura, de totalitarismo, né? E também a igreja, tá? A igreja, em grande parte, vai apoiar por conta do medo, né, desse comunismo ateu que estava surgindo, tá? Então a igreja, com muito medo de perder fiéis, vai, né, pautar aí o integralismo junto com a galera totalitária. Beleza? Além disso, nós vamos ter também a ANL, né, a Aliança Nacional Libertadora, que vai ter aí como principal líder Luiz Carlos Prestes. Cara, aquele mesmo do tenentismo, da coluna Prestes, que saiu rodando o Brasil todo, chegou lá na Bolívia, disse, pô, mas meu Deus, aquele movimento doido? Esse mesmo. O Luiz Carlos Prestes aí, que ele tinha uma fundação socialista, tá? Ele tinha essa fundação intelectual socialista. Ele que vai ser grande parceiro de Olga Benário. A Olga que tem uma das histórias mais tristes aí, né? Do movimento socialista brasileiro, porque ela vai acabar, né, em missão lá na Europa, ela vai acabar sendo assassinada por Hitler em um campo de concentração judeu, porque ela era judia, e ela então vai ser considerada inferior à raça ariana, e por isso ela vai ser executada pelo Hitler, nas câmaras de gás daquele local horrível, né? O que foi a ANL, né? O que foi a Aliança Nacional Libertadora? Os aliancistas, como eles eram chamados, eles eram pessoas que iam desde o centro-esquerda até a extrema-esquerda, tá? Pessoas de todo tipo da esquerda, pessoas até de centro, pessoas liberais, né? Mas que não concordavam com a extrema-direita, com o totalitarismo integralista, beleza? Então, né, pessoas comunistas, socialistas, democratas, simpatizantes, né, todo tipo de gente que não gostasse da extrema-direita que representava, né, o integralismo, beleza? O que eles defendiam? Defendiam algumas medidas por muitos consideradas radicais, tá? Eles não queriam o pagamento da dívida externa, porque eles consideravam que isso era fruto de todas as políticas econômicas falhas do governo oligárquico, então eles não queriam, né, de jeito nenhum pagar essa dívida externa.
taca longe essa dívida externa, vamos focar no desenvolvimento do Brasil, tá? Eles defendiam a reforma agrária, né, tirando essa concentração fundiária, diminuindo a desigualdade social, tá? Eles defendiam a liberdade individual, a permissão de fazer greves, a permissão de publicar o que quisesse na imprensa, né? Então, acabando com a censura. Eles defendiam um governo popular, né? Nacionalizações, estatização da economia, o progresso, né, do desenvolvimento econômico industrial e o fim, né, dessa loucura que é o integralismo, essa loucura, nas palavras deles, é claro, dessa loucura que é o totalitarismo pautado aí no fascismo italiano e no nazismo alemão, beleza? Mas, né, aqui eu trago algumas imagens, aqui alguns setores até do exército, eles aderiram à ANL, tá? E aqui ó, a marcha deles, né, em 1935, aqui uma faixa, Aliança Nacional Libertadora, da sede desse movimento, tá? Mas o Getúlio, ele tinha muito medo, né, de isso crescer muito, né, e realmente estava crescendo muito, já tinha 400 mil, né, integrantes, né, assim, ó, do nada, 400 mil pessoas apoiando esse movimento, né, e o Getúlio vai então colocar na ilegalidade, né, o que vai fazer esse movimento se dissipar muito, se desorganizar bastante, tá? Mas ainda assim, alguns setores vão conseguir se manter e a gente vai ter a Intentona Comunista de 1935, né? Em novembro de 1935, né, a gente vai ter os comunistas, os socialistas, a galera da ANL tentando aí aplicar um golpe, tá? Evitando, então, a ascensão do totalitarismo. A gente vai ter, como eu falei para vocês, o apoio de alguns setores do exército, alguns tenentes, alguns soldados aí que estavam envolvidos nessa causa social. Eles tentaram dar o golpe junto, mas foi muito mal organizada. Não teve, né, como esse grupo de pessoas, né, poucas pessoas, combaterem o exército do Vargas, e a gente vai ter o fracasso rápido e a gente vai ter os líderes, né, e os organizadores presos, incluindo o Luiz Carlos Prestes, tá? Depois disso, o Vargas, né, vai então se deparar com uma situação, né, onde ele está perdendo popularidade, né? A gente vê vários movimentos, integralismo, né, a ANL, a gente vê os próprios cafeicultores tentando voltar ao poder. Em 1937 ele percebe que tem muita gente querendo voltar, né? A gente vai ter várias organizações, alguns partidos que surgiram, novas indicações para ser presidente, e ele percebe que ele está, né, sendo mais um nesse mar de várias opções. E aí, em 1937, ele diz o seguinte: nós descobrimos o Plano Cohen, né? Inclusive ele vai falar para o Brasil todo isso, vai botar em todos os jornais, vai falar para a Câmara, vai falar para os próprios cafeicultores, né, da elite que estavam com medo, né, desse socialismo, desse comunismo. Então, em 1937, ele divulga a ameaça vermelha, o Plano Cohen, que iria desmantelar o Estado brasileiro e trazer o comunismo para o Brasil. Mas tudo isso era uma mentira, né? O Plano Cohen nunca existiu. Ele foi forjado. Por que ele foi forjado? Porque o Vargas tinha medo de não se reeleger. Então, quando ele diz que tem uma ameaça vermelha, a elite fala: oh, não podemos deixar o comunismo chegar no Brasil. Faz o que tu quiser, Vargas. Vai lá, resolve isso daí. E aí o Vargas falou: não, deixa que eu mato no peito, né? E aí o Vargas vai se aproveitar desse suposto plano comunista para tomar o poder e decretar o estado de sítio e decretar, né, o Estado Novo. Né? Então a gente teria o fechamento do Congresso, né, para evitar, né, enfim, a gente está em guerra contra o comunismo. Então fecha tudo, a gente vai centralizar tudo, bem totalitário mesmo, pra gente conter essa ameaça, né? Então o Congresso foi fechado, as eleições de 1937 para, né, um novo presidente em 1938 foram canceladas, né? E a gente vai ter então o golpe do Vargas sendo legitimado. Tá? Desculpa aí a repetição da frase aí. Foi um erro aí da formatação do slide. E o Vargas, então, teve o seu golpe legitimado por um plano que nunca existiu. E então seria o início do que ficou conhecido como o Estado Novo, a ditadura de Getúlio Vargas, que vai então de 1937 a 1945. Aqui tá errado a data, perdão. Beijão, isso aí é tema da próxima aula e eu te vejo lá. Valeu!